A Olimpíada da Vigilância. Os Jogos de Paris usam tecnologia para monitorar cidadãos. E se a medida prosseguir depois para rastrear dissidentes políticos? Os críticos afirmam que o governo francês está se valendo da Olimpíada como uma forma tomada de poder de vigilância e controle da população civil pela tecnologia. A Olimpíada de Paris chama a atenção pelos esportes, mas mais ainda pelo que ocorre fora das quadras. Uma abertura com ofensas religiosas, um apagão no dia seguinte, uma ameaça terrorista do dia anterior que deixou boa parte da cidade sem trens. Mas a atuação de governos e empresas privadas para lidar com os perigos pode ter consequências igualmente assustadoras. O governo francês implementou o uso avançado de ferramentas de vigilância e coleta de dados na população. Em destaque está o uso controverso de vigilância experimental de vídeo por inteligência artificial. O governo fez uso tão extenso que o país teve que mudar suas leis para tornar a vigilância planejada legal. O gabinete do primeiro-ministro aumentou em 20% o uso de vigilância secreta para os jogos, o que inclui escutas telefônicas, coleta de geolocalização, comunicação e dados de computador, e captura de maiores quantidades de dados visuais e de áudio. O primeiro teste da tecnologia de vigilância por vídeo baseado em inteligência artificial foi um show de Depeche Mode em março. A polícia chamou a operação de um sucesso. Olimpíada e a lei que entra fácil não sai fácil. No entanto, especialistas em privacidade e segurança digital vêm alertando desde então que medidas preventivas precisam ser proporcionadas aos riscos. Os críticos afirmam que o governo francês está se valendo da Olimpíada como uma forma tomada de poder de vigilância e controle da população civil pela tecnologia e que o governo usará essa justificativa de vigilância excepcional para normalizar a vigilância estatal em toda a sociedade. Não é um temor injustificado. Medidas de segurança inicialmente projetadas para serem temporárias, por exemplo, sob o estado de emergência que se seguiu aos ataques de 2015 acabaram se tornando permanentes. Também se lembra de que a IBM ajudou o Rio de Janeiro a instalar uma sala de controle em vista dos Jogos Olímpicos de 2016. A tecnologia ainda está operacional até hoje. As preocupações com segurança e privacidade da Olimpíada de Inverno de 2022 em Pequim foram tão altas que o FBI pediu a todos os atletas que deixassem seus celulares pessoais em casa e usasse apenas um telefone descartável enquanto estivesse na China devido ao nível extremo de vigilância governamental. Já os australianos podem enfrentar um enigma semelhante sobre a extensão e a intrusividade das medidas de segurança quando Brisbane sediar a Olimpíada de Verão de 2032. Embora leis sejam introduzidas com certa facilidade, elas são muito mais difíceis de reverter. As autoridades francesas disseram que esses experimentos de vigilância de inteligência artificial foram bem e que as luzes estão verdes para usos futuros, mesmo ignorando a questão moral e legal do modelo de vigilância. Ainda restam dúvidas sobre sua eficácia. A vigilância de segurança do serviço secreto norte-americano foi incapaz de impedir uma tentativa de assassinato contra Donald Trump em 13 de julho. Entre os fracassos recentes também são lembrados a final da Liga dos Campeões do último verão e o trauma dos ataques terroristas de Paris em 2015 com o Estado Islâmico ameaçando a França mesmo antes de uma situação como o apoio europeu a Israel em tensão crescente contra o grupo terrorista Hamas. Quem reconhece os reconhecedores faciais? No centro de Seleuba está a utilização de reconhecimento facial e câmera de segurança por inteligência artificial. A França promulgou em 2023 a Lei número 2023/380, um pacote de leis para fornecer uma estrutura legal para a Olimpíada de 2024. Ela inclui o controverso artigo 7, uma disposição que permite que as autoridades policiais francesas e seus contratados de tecnologia experimentem vigilância por vídeo inteligente antes, durante e depois da Olimpíada de 2024. Além do artigo 10,
que permite especificamente o uso de software de inteligência artificial para revisar feeds de vídeos e câmeras. Essas leis tornam a França o primeiro país da União Europeia a legalizar um sistema de vigilância de inteligência artificial de amplo alcance. As autoridades francesas têm trabalhado com as empresas de inteligência artificial Videtix, Orange Business, Chapes Visions e Wintix para implantar vigilância de vídeo de inteligência artificial abrangente. Essas empresas de monitoramento por inteligência artificial atuam durante grandes shows, eventos esportivos e em estações de metrôs e trens durante período de uso intenso. Isso inclui um show de Taylor Swift e o festival de cinema em Cannes. O software de inteligência artificial em uso é geralmente projetado para sinalizar certos eventos como mudança do tamanho e movimento da multidão, objetos abandonados, presença ou uso de armas, um corpo no chão, fumaça ou chamas e certas violações de trânsito. O objetivo é que o sistema de vigilância detecte imediatamente em tempo real eventos como uma multidão avançando em direção a um portão, uma pessoa deixando uma mochila em uma esquina movimentada, podendo então alertar a polícia e os bombeiros. Tal tipo de sinalização para a tecnologia parece sensata pelas autoridades, mas a dúvida que segue pode ser bastante incômoda para uma população buscando segurança. Quantos e quais tipos de dados precisam ser coletados e analisados para sinalizar esses eventos? Quais são os dados de treinamento dos sistemas, taxa de erros e evidências de viés ou imprecisão? O que é feito com os dados depois que eles são coletados e quem tem acesso a eles? Não há clareza nenhuma para obter tais respostas. O modelo não possui nenhuma transparência. A França está legalmente permitindo e apoiando as empresas para testar e treinar software de inteligência artificial em seus cidadãos e visitantes. Medidas criticadas. De acordo com o governo francês, o sistema não deve utilizar reconhecimento facial, mas o propósito e a função dos algoritmos câmeras controlados por inteligência artificial são detectar eventos suspeitos específicos em espaços públicos. Tais sistemas necessariamente capturarão e analisarão características fisiológicas e comportamentais das pessoas nesses espaços. Isso inclui posições corporais, marcha, movimentos, gestos e aparência. O que será feito com esses dados? Quem possui acesso? Carolina Iwanska, consultora de espaço cívico digital do Centro Europeu de Direitos Sem Fins Lucrativos, ECNL, criticou as medidas uma vez que as medidas de vigilância excepcional é permitida, é muito fácil normalizá-lo e torná-lo permanente. Além disso, vemos uma tendência perigosa de usar a desculpa da segurança nacional para vigiar protestos ou tratar manifestantes como extremistas, caso em que a vigilância se torne ainda mais secreta, opaca e fora do escrutínio público, disse Iwanska. Também cria o rosto de discriminação se classificar situações como mendicância ou assembleias estacionárias como atípicas ou arriscadas. A Anistia Internacional chegou a acompanhar a campanha Ban Che Scam para criticar as novas diretrizes governamentais. Tais medidas podem depois ser utilizadas por governos para monitorar os protestos, identificar pessoas nas ruas e cercear a oposição local política. Os críticos das medidas alegam, inclusive, que se uma mara pode ser considerada uma atividade pouco usual, o que impediria impediria o governo de tratar como terroristas manifestantes. A vigilância biométrica pode mesmo acabar com a vontade e a capacidade das pessoas de exercer liberdades cívicas por medo de serem identificadas, perfiladas ou até mesmo processadas injustamente. Mir Ratioyan, consultor de advocacia da Anistia Internacional sobre a regulamentação de inteligência artificial, declarou que a decisão corre o risco de transformar permanentemente a França em um estado de vigilância distópico
permitir violação em larga escala dos direitos humanos em outras partes do bloco. Sua decisão de legalizar a vigilância em massa alimentada por inteligência artificial durante as Olimpíadas levará a um ataque total aos direitos de privacidade e protege a liberdade de reunião e expressão, e acrescentou Rakoibian. Os olhos do mundo estão na Olimpíada de Paris e dos algoritmos também.